eu sou a Júlia Franzen, sou psicóloga cognitivo-comportamental. E eu sou a Jéssica Grando, sou psicóloga, especialista em saúde mental e juntas nós formamos a Bloom Psicologia Clínica. E hoje nós queremos explicar um pouco mais para vocês sobre como praticar a autorresponsabilidade, mas sem se cobrar demais. No vídeo anterior nós falamos sobre autorresponsabilidade, então neste vídeo nós desejamos complementar ainda mais esse assunto. Então vamos lá. Pega papel, caneta. Então o exercício número 1, ele é como um inventário de possibilidades. Diante de uma situação desafiadora, você vai listar todas as possíveis ações e inclusive ações que parecem muito pequenininhas ou quase que simbólicas. Anote todas elas. Isso ajuda você a trabalhar a sua rigidez cognitiva e trazer ali um pouco mais de flexibilidade, inclusive de possibilidades diante de um desafio. Até para que você não fique diante dessa situação com aquele pensamento de que não existe nada a ser feito. Então você vai buscar ali um caminho possível para lidar com essa situação, listando então possíveis ações e pequenas ações. E eu gosto muito desse exercício porque pensar de maneira flexível é uma habilidade. Então, quanto mais a gente treina para uma situação, na próxima situação que a gente for vivendo ou na próxima dificuldade, usar essa flexibilização fica cada vez mais fácil. Então, eu recomendo muito para vocês essa habilidade. Exercício número 2. Escolha intencional dos próximos passos. Então, após fazer a parte número 1, né, de tu ter várias opções de resposta, agora nós vamos para as escolhas. Então agora olhando para diversas opções que tu tem, tu vai avaliar quais que são as mais responsáveis e mais coerentes. Tu até mesmo pode fazer, aqui vai em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar e tu vai indo. E aí tu vai organizando a tua lista por ordem de sentido para resolver determinado problema. Eu vou dar um exemplo então para vocês da nossa própria vivência nessa fase nova da nossa carreira, da construção da nossa carreira. Nós queremos fazer aqui conteúdo para o YouTube de forma assídua, mas também que seja sustentável. E no momento que a gente se encontra, nós atendemos muito durante a semana, precisamos gravar conteúdo tanto para a Bloom quanto para os nossos perfis profissionais também paralelos, né, ao da Bloom. Então, a gente se deu conta que estava tudo muito desgastante por conta das demandas de atendimento e de todo o cuidado que a gente precisa ter no nosso trabalho. Então, o que a gente pensou? O YouTube é sim uma via de comunicação muito legal e que a gente quer explorar cada vez mais. Porém, foi necessário realinhar essas ações. Em vez de dedicar tanto tempo para a gravação do YouTube, a gente precisou, inclusive hoje, priorizar as gravações para o Instagram da Bloom. Então, é um pouco sobre isso. Qual ação é mais coerente com o objetivo que eu tenho? E essa ação foi tomada a partir dessa reflexão e dessa flexibilidade. Em vez de a gente se culpar em excesso, nossa, mas a gente se comprometeu a fazer, sim, nós não estamos deixando de fazer, mas estamos fazendo de uma forma um pouco diferente e mais flexível também. Não sei se fez sentido para vocês, mas eu acho que é um bom exemplo para pensar nessa escolha intencional do próximo passo e das nossas ações. Exato. E é interessante a gente ter bem claro o que é essencial, fazer o que é essencial, mas também saber que o plano ele pode mudar no meio do caminho, que não tem nada de errado com isso. E a gente vai ajustando, vai entendendo como chegar no objetivo, né? E são ajustes da vida. E o exercício número 3, o reconhecimento do esforço e não apenas do resultado. Você pode falar e dar o exemplo dos nossos primeiros vídeos. Tipo, não aguento mais. As doidas. Batendo palma, meu. Essa é uma habilidade muito importante ao longo da vida, porque nem sempre a gente vai ter sucesso e nem sempre a gente vai conseguir cumprir as coisas exatamente do jeito que tá na nossa mente, que é o nosso sonho. Então, esse ponto, ele valida o esforço e ele valida as quase que vitórias. Então, ele nos ensina a ver o valor das tentativas, a ver o valor de algo que talvez não deu certo, porém eu vejo valor no que eu aprendi com isso e no quanto que eu me desenvolvi fazendo essa habilidade.
E um exemplo que a Jé... Sim, dei esse exemplo, porque é muito recente. Muito. Sobre os nossos primeiros vídeos do canal do YouTube. E eu reforço o segundo vídeo, gente, aquele segundo vídeo, ele não ficou bom, tá? Porém, a gente tava, nós estávamos super cansadas, a gente tava na TPM as duas. Então, tava assim, a gente tava tendo que se dedicar muito, já era o fim do dia, a gente já tinha gravado vários vídeos pro Instagram. Sozinhas. Sem a Andressa, que é parte da nossa equipe para fazer as gravações. Então, Andressa, coloca a tua mão aqui no vídeo. Eu vou pensar que ele tá falando sozinho. As minhas mãos ficam mó gorda. Nossa, dá um oizinho aqui. Vem aqui, dá um oi. Você viu a mulher que fica falando Sim, sozinha? eu acho que vai aparecer só a cabeça. Então... Então, aquele dia, assim, a gente tava dando o nosso melhor. E o melhor que a gente conseguiu fazer foi aquele vídeo. Foi 10% de energia. Foi. Mas assim, gente, não é que fizemos de qualquer jeito. O conteúdo, seguimos todo o nosso conteúdo preparado com muito carinho. Mas até a nosso fôlego, o carisma era zero, assim. A gente não conseguia sair daquilo, assim. E 5 minutos de vídeo pareciam 1 hora, assim. Foi cansativo. Foi. Mas olha, vocês podem assistir. O segundo tá... O terceiro vídeo tá legal, fiquei muito orgulhosa. Mas o detalhe continua contando que a gente fugiu da explicação. A gente tava muito cansada. Isso. E mesmo assim, nós não desvalidamos, existe essa palavra? Pode ser. Nós não desvalidamos o nosso esforço em cumprir com o nosso objetivo ali. Sim. Fizemos da maneira que foi possível, seguimos o roteiro, tudo certinho. Continuamos. A gente cumpriu a meta e a gente aprendeu. Então, naquele dia a gente teve certeza que filmar muito tarde no dia, após muitos vídeos, não é a melhor opção. Então, a gente já consegue fazer novos ajustes para as próximas vezes. E vocês já conseguem ver no terceiro vídeo como a gente está muito mais... mais leve. E a tendência é que a gente fique mais leve, que a gente consiga trazer conteúdos assim, não tão robóticos, porque às vezes a gente fica assim mais séria, né, para conseguir se concentrar e lembrar de tudo e seguindo o roteiro. E a vida é assim, aprendendo, começando, vendo como ajustar, como melhorar, aprimorar. E é o que a gente vem fazendo. Então, eu acho que a gente não tá aqui só para ensinar ou passar conhecimento, mas também para aprender com vocês nesse processo, né? E também trazer uma vulnerabilidade que eu entendo que é uma parte nos seres humanos, que eu entendo que é uma das partes mais bonitas que nós temos na humanidade de modo geral, que é eu te mostrar que eu não sou nada perfeita, que eu tenho vários defeitos e que eu não tenho vergonha disso, porque eu sei que tu também tem vários defeitos e que tá tudo bem, que a vida é assim e que a gente vai se desenvolvendo e aprendendo uns com os outros. Ou seja, então, a autorresponsabilidade não é sobre se cobrar em excesso, muito pelo contrário. É olhar para si com mais honestidade e dizer: eu não posso controlar tudo, talvez eu não seja perfeito em tudo. Escolher como me posicionar diante, inclusive, das dificuldades. Perfeito. Assim como nós escolhemos levar como aprendizagem, como fazer melhor e até com mais leveza, porque rimos bastante, né? E seguir. Às vezes tudo isso vai significar agir, às vezes pausar, e em ambas as escolhas existe responsabilidade. Então, muito obrigada por terem nos assistido até aqui. Se inscrevam no nosso canal, ativem a notificação. O sininho, ativa o sininho. E até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.